Olá, eu sou Diana Furtado e você está no IBADPPcast, que é o seu programa de rádio do Instituto Baiano de Direito Processual Penal. Hoje eu estou tendo o privilégio de receber Gustavo Noronha, que é doutor e mestre em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul, tem pós-doutorado em Psicologia Cognitiva também pela PUC do Rio Grande do Sul, é professor da PUC no Paraná, no campus de Maringá, professor permanente do Programa de Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado do Unicesumar, consultor do Nucense Project Brasil e advogado criminalista. O Gustavo, além de ser convidado nosso hoje aqui, será também um dos nossos professores do curso de reconhecimento de pessoas no processo penal, promovido pelo IBADPP no próximo mês, onde ele conversará um pouquinho com a gente sobre reconhecimento de pessoas. Seja muito bem-vindo, Gustavo, e desde já, muito obrigada por compartilhar um pouquinho do seu tempo e do seu conhecimento com todos nós. Eu que agradeço o convite, Diana. Para mim é uma honra poder participar do podcast do IBADPP, esse instituto tão importante, que tem uma projeção nacional e uma contribuição ímpar, muito importante para o nosso processo penal brasileiro. E que saudade da Bahia, né? Acho que eu nunca tinha ficado tanto tempo sem ir para a Bahia, depois que tive a alegria de conhecer, e eu mando um abraço bem apertado a todos os meus amigos e amigas baianas e baianos, que são, né, pessoas que eu tenho uma grande admiração, e espero que logo a gente possa estar junto. Ai, tomara que a gente possa te receber muito em breve. Eles têm o mesmo perfil: jovens, pobres e negros. Cidadãos brasileiros que estudam, trabalham e sustentam a família. Mas existe outro ponto em comum. A reportagem especial de hoje investiga como funcionam os catálogos de suspeitos em delegacias pelo Brasil. Em muitos casos, o reconhecimento por fotografia acaba sendo a única prova na hora de apontar um possível criminoso. Uma prova sujeita a equívocos, falhas que em alguns casos estão levando inocentes para a cadeia. Por isso, o reconhecimento fotográfico vem sendo motivo de debate. Um levantamento inédito mostra que os negros são, de longe, as maiores vítimas desse tipo de erro. A reportagem é de Renata Ceribelli, James Alberti e Pedro Roquembar. Gustavo, eu queria começar pedindo para que você falasse um pouquinho sobre o panorama atual do reconhecimento, os avanços científicos sobre o tema e a realidade processual brasileira. Bem, Diana, esse é um tema super importante, porque o reconhecimento ele tem um impacto muito importante na nossa persecução penal, e nós temos dados comparados, especialmente do Nucense Project norte-americano, de que 69% das condenações injustas, das condenações equivocadas no âmbito criminal nos Estados Unidos da América, tem como fonte o reconhecimento de pessoas, especialmente o reconhecimento fotográfico, que é um ponto bastante sensível. Então, estudar reconhecimento é algo indispensável para a gente, em que pese esse problema da prova que a gente chama a prova penal dependente da memória, é um problema muito antigo. O Prosperi Farinati, que é um jurisconsulto italiano do século XV, já escrevia, tem um tratado sobre testemunho datado, né, do início do século XVI. Então, realmente não é um problema novo. A gente teve no Brasil Evaristo de Moraes escrevendo um texto magnífico sobre isso. O Carnelucci também se preocupou com a problemática do testemunho no clássico Misérias do Processo Penal. Então, não é um problema novo. O que talvez seja novo, Diana, e especialmente a partir da contribuição fundamental do grupo de pesquisas em processos cognitivos da professora Lilian Stein, que desde o início da década de 2000 tem trabalhado com a questão das falsas memórias, distorções de memórias e outros processos cognitivos que determinam a qualidade da informação que a memória pode absorver e depois pode reproduzir, e o quanto que isso não é, como diz a Elizabeth Loftus, uma experiência que vai funcionar como uma câmera fotográfica ou uma máquina gravadora de vídeo. A memória não funciona dessa maneira. A memória tem uma série de peculiaridades e a gente precisa respeitar essas peculiaridades. Não quer dizer que a memória não possa ser fonte de prova. Não é isso. É que ela tem uma série de características e essas peculiaridades elas precisam ser tratadas de acordo com conhecimentos científicos e não aquilo que a gente viu. A professora Lilian coordenou uma pesquisa da qual tive a honra de ser um dos pesquisadores,
para o Ministério da Justiça entre 2014 e 2015, e nós percebemos que, infelizmente, os nossos atores do sistema judiciário e também da investigação policial, e antes a abordagem dos policiais militares, ela costuma ser feita de uma maneira muito afastada dos preceitos científicos. Não porque essas pessoas têm uma intenção deliberada nesse sentido, mas porque elas não têm treinamento, elas não têm acesso a esse tipo de conhecimento, esse tipo de saber que poderia, inclusive, auxiliá-los nas suas tarefas. Então, nós temos no Brasil um problema muito sério, um problema que precisa ser discutido, e daí saúdo esse tipo de iniciativa do IBADPP, porque se nós não dermos visibilidade para esse problema, com certeza mais inocentes vão ser condenados, e talvez, para quem tem uma visão eficientista do processo penal e da persecução penal no sentido mais amplo, mais pessoas responsáveis passem ao largo do sistema de justiça criminal. Então, essa é a importância do problema. E a gente pode dizer, Diana, que desde a década de 70, nos Estados Unidos da América, a partir dos estudos pioneiros da Elizabeth Loftus, nós temos tido toda uma área da psicologia cognitiva, que é especificamente a psicologia do testemunho, que tem produzido pesquisas experimentais, empíricas, de qualidade, e trazido dados confiáveis para a gente poder saber quais são as práticas mais efetivas e as menos efetivas em termos de reconhecimento. Então, a gente pode até desculpar o nosso octogenário Código de Processo Penal por ele ser de 1941 e ter aí uma feição calcada ou baseada em uma época que nós não tínhamos muitas pesquisas empíricas sobre isso, mas hoje em dia não tem mais como desculpar, né? E eu vou começar a dialogar um pouquinho com o nosso ouvinte sobre quais seriam esses critérios científicos fundamentais que a gente precisaria trabalhar como mínimos para obtermos uma prova de qualidade. A literatura da psicologia jurídica costuma dividir em 2 tipos de requisitos que nós teríamos para um reconhecimento bem feito. Esses 2 requisitos seriam as chamadas variáveis de estimação e as variáveis de sistema. As variáveis de estimação dizem respeito ao indivíduo, dizem respeito à pessoa que precisa fazer esse reconhecimento. Muitas vezes a vítima, por vezes alguém que presenciou esse fato. Mas nós também temos variáveis de sistema, e essas são muito melhor controláveis pelos nossos policiais, pelos nossos atores do processo, que são justamente aquelas instruções que a gente pode dar a essa testemunha ou vítima para um reconhecimento bem feito, um número de pessoas que vão ser alinhadas, colocadas umas ao lado das outras, a necessidade de gravação, procedimento, etc. Então, eu vou falar um pouquinho primeiro sobre essas variáveis de estimação, que, via de regra, são ignoradas na investigação e também no processo penal brasileiro. Isso fica muito claro, infelizmente, nesse relatório que a gente publicou em 2015, nessa pesquisa que teve o apoio do IPEA e na atualmente extinta Secretaria de Assuntos Legislativos. Por exemplo, a gente precisa saber, por exemplo, qual é a distância que essa pessoa estava do evento criminoso. Pesquisas do Tim Valentine vão nos dizer que uma pessoa tem possibilidade de reconhecer com qualidade se nós estamos a 2 metros dela. A 2 metros, que é uma distância razoavelmente pequena, a gente consegue preservar e guardar características e sinais específicos do rosto de uma pessoa. Porém, em situações, eu já fiz pareceres aqui pro bono, no Rio de Janeiro, na qual a testemunha-chave para aquele caso penal estava a 100 metros de distância do local do delito. E mais, entre essa testemunha e o local do delito havia uma avenida extremamente movimentada, já era noite, ou seja, as condições de luminosidade, que é outra variável que a gente poderia analisar, elas estão muito prejudicadas. E isso, via de regra, não é levado em consideração na investigação nem no processo. Além disso, o professor Auri Lopes Júnior trabalha muito com essa questão, desenvolve essa categoria na sua obra, é a questão do Gun Weapon Effect, ou do Weapon Focus Effect, ou seja, quando nós estamos sendo vítimas, por exemplo, de um roubo, e esse roubo está sendo
cometido com emprego de arma de fogo, a nossa tendência não é olhar para o rosto da pessoa que está nos assaltando, mas sim olhar para a arma, olhar para essa arma onde ela está, ela é a ameaça concreta à nossa vida. Além disso, existe uma questão importante que é o fato da memória aprender com a familiaridade. Então, quanto mais nós vemos determinado rosto de uma pessoa, maior vai ser a chance de nós guardarmos sinais específicos do rosto dessa pessoa. Guardar esses sinais é uma tarefa cognitiva muito difícil para o nosso cérebro, para a nossa memória. Mas, se nós encontramos alguém, por exemplo, a irmã, a esposa, o filho, todos os dias, nós vamos sim conseguir guardar características específicas. Agora, uma pessoa que está cometendo um delito, é bem possível que nós estejamos visualizando o rosto dela pela primeira vez. E ainda existe um efeito que é bastante importante, que é o efeito, não é, da interseccionalidade das raças. Isso significa que pessoas que têm uma determinada etnia possam ter dificuldade em reconhecer alguém diferente da sua etnia, pela questão da convivência, pelo critério da familiaridade. E, via de regra, isso também não é levado em consideração ao longo da nossa persecução penal. Quanto às variáveis de sistema, e essas me parece, né, Diana, que a gente poderia, e efetivamente boa parte desses critérios estão descritos numa proposta de artigo 231 para o novo CPP, que está em tramitação na nossa Câmara dos Deputados atualmente, e essa redação ela foi realizada com base nos pareceres de professores do Brasil inteiro, num grupo incrível, capitaneado pela professora Alessandra Mascarenhas Prado, aí da Bahia, uma pessoa incrível, e que a partir de um evento que ela organizou, nós tivemos uma ideia de poder congregar os pesquisadores no Brasil, na área do direito, também da psicologia, que discutem esses problemas. Então, o nosso artigo 231, pelo menos a redação que foi entregue ao relator, o deputado Hugo Leal, ela está absolutamente atualizada com a questão da psicologia do testemunho. Talvez um ou outro critério, como não era consenso, a gente acabou deixando de fora, mas o essencial desses critérios que eu vou discutir aqui com vocês já estão, né, presentes na atual redação do 231. Que é a questão, primeiro, de nós realizarmos instruções prévias à pessoa que deve fazer o reconhecimento. Ou seja, quem está sendo apresentado para ela, as pessoas que estão sendo apresentadas para ela, podem ou não serem responsáveis por aquele delito. Porque se eu não dou esse tipo de orientação, esse tipo de instrução, a tendência é de que a vítima ou testemunha escolha qualquer uma das 4, 5, 6, 7 pessoas que estão sendo exibidas pela polícia. E isso é bem importante. Existem pesquisas demonstrando que realmente esse é um fator de sugestão muito forte e que a gente deve ter cautela e cuidado. Outra questão é a questão relativa ao duplo cego. Quando nós estamos numa delegacia de polícia, é necessário que a pessoa que vai conduzir a vítima ou testemunha até a sala de reconhecimento e também quem está levando as pessoas que devem ser reconhecidas para esse mesmo local não devem saber quem é o suspeito da polícia, para que não exista, mesmo que inconscientemente, algum tipo de sugestão, algum tipo de indicação nesse sentido. Ainda existe uma categoria, depois eu vou fazer uma indicação que com certeza vai ficar disponível para os nossos ouvintes, que é um texto importantíssimo dos professores William Seconello e da professora Lilian Stein, no qual eles condensam todos esses melhores critérios da literatura científica nos últimos 30 anos. E um desses critérios é justamente a necessidade de nós termos os chamados fillers, né? Ou seja, as pessoas que vão preencher esse alinhamento. A polícia deve saber quem são essas pessoas, deve saber, não é, sobre o fato dessas pessoas terem cometido um delito ou não no passado, quem elas são, para poder garantir que esses fillers realmente sejam inocentes, não vão ser confundidos pela testemunha ou pela vítima. Então, o número, né, Diana, atualmente no nosso 231 está de 4 a 6 pessoas, mas a literatura fala de 5 a 7. O importante é que a gente não tenha nenhuma pessoa dentre esses 5 ou 7 que se destaque das demais. Para a pesquisa do Ministério da Justiça, nós percebemos que, infelizmente, em alguns fóruns no Brasil, a gente pega
a pessoa que está sendo custodiada pela Secretaria de Segurança Pública, ela está com o uniforme do Centro de Serviços Prisionais, está muitas vezes algemada, e a gente coloca 2, 3, 4 estagiários das varas adjacentes para poder fazer um reconhecimento. E isso, claro, que não é um reconhecimento que atenda ao critério que nós chamamos de fairness, né? É difícil traduzir em português, mas seria a justiça, justeza. Eu não posso ter uma pessoa nesse alinhamento que se destaque das demais. Se uma está com o uniforme da Secretaria de Serviços Prisionais, todas as demais devem estar também, para que a gente não tenha esse tipo de destaque. Ao mesmo tempo, Diana, em que pese respeitáveis autores no Brasil, inclusive da área jurídica, trabalhem com a questão do reconhecimento sequencial como sendo mais adequado, ou seja, exibir um suspeito de cada vez para essa testemunha ou a vítima, ao invés de fazer um alinhamento, apresentar todas elas ao mesmo tempo, uma ao lado da outra. Essa era uma discussão que existia, sim, até o início da década de 2000, sobre qual seria o mais eficiente, mas hoje a literatura científica descreve que ambos são bastante eficientes, desde que todas essas regras aqui sejam seguidas, não é? Outra questão importante é poder perguntar para essa vítima ou testemunha por quanto tempo que ela visualizou o rosto dessa pessoa que está sendo investigada, porque, sem dúvida nenhuma, a partir disso, a gente sabe sobre a qualidade, não é, desse reconhecimento. Se fala na literatura que quanto maior o tempo em que eu estou visualizando esse rosto, maior a chance de eu ter apreendido algum sinal característico acerca dessa pessoa também. Então, sequencial ou alinhado é algo que não faz tanta diferença em termos de eficácia e muito importante, né, Diana, a questão da gravação do procedimento. Porque se eu tenho esse procedimento gravado em delegacia, depois, na fase do processo, fica muito mais fácil do juiz poder fazer esse controle, do juiz poder, não é, analisar se todos esses procedimentos foram seguidos em delegacia. E uma outra variável, e daí uma variável que é importantíssima, e essa bem mais difícil da gente conseguir controlar, que é a questão do tempo. A gente sabe que quanto maior o intervalo decorrido entre o fato criminoso e a possibilidade de essa vítima ou testemunha fazer o reconhecimento, pior vai ser a qualidade desse reconhecimento. Então, a gente tem estudos mais do que centenários, né, do Hermann Ebbinghaus, de 1913, e seu famoso experimento relativo à curva de esquecimento, que ele demonstra com bastante assertividade que 30 dias depois da visualização de um fato, de ter experienciado um determinado evento, essa pessoa que experienciou o evento, ela consegue descrever mais ou menos 20% da quantidade de informações às quais ela foi exposta. Então, a gente tem aí, sem dúvida nenhuma, essa curva de esquecimento, depois ela tende a estabilizar, não é? Depois de 30 dias ela vai ficar mais ou menos em 20%, mas vejam a quantidade de informações que a gente acaba perdendo. E é claro que a gente poderia até discutir em que pese esse não tenha sido, né, a tônica nem o foco das nossas discussões do grupo de trabalho relativo ao novo artigo 231, mas a gente pode discutir também a questão do caráter da repetibilidade dessa chamada evidência na fase do inquérito, dependente da memória. Será mesmo que a gente consegue repetir esse testemunho no processo com o pretexto, né, da gente poder efetivar a garantia do contraditório ou da ampla defesa? E qual é a qualidade dessa garantia do contraditório da defesa se o que a gente tem em termos de prova é algo muito incipiente, algo que não existe mais, é quase um fantasma, né? Mas essa é uma discussão que talvez, né, Diana, a gente possa fazer, né, no futuro. A gente está vivendo uma época difícil, estamos vivendo uma época nas quais as garantias têm sido cada vez mais desprezadas, então talvez isso possa servir, e eu compreendo, entendo o contraponto como uma forma de abrir uma porta para situações de arbitrariedade dentro da persecução penal. Então, seria, né, mais ou menos isso, né, Diana, em termos de panorama científico, aquilo que a gente tem em termos de melhores práticas e aquilo que deveria, né, nortear com base em ciência a discussão do nosso novo Código de Processo Penal. Ai, bacana, Gustavo. Só a título de exemplificar mesmo, eu estou aqui ouvindo você falando, e eu sou defensora pública há 8 anos, eu nunca ouvi
nenhuma testemunha ser perguntada sobre a distância que estava e nem sobre quanto tempo ela conseguiu ficar visualizando o suspeito, né, o autor do crime. Então, é para a gente perceber como a gente está distante mesmo de atender às recomendações científicas, né? Bom, você falou aí um pouquinho sobre a proposta de alteração legislativa. Eu queria, não sei se você tem mais alguma coisa para acrescentar sobre como estava o texto original e como é que se deu a evolução na comissão. E eu queria também que você apresentasse para a gente qual seria o modelo ideal de reconhecimento de pessoas, considerando um processo penal efetivamente democrático. Ótimo, Diana. É importante a gente contextualizar também, antes de falar talvez a questão da proposta legislativa, aquilo que já existe em termos de, digamos assim, avanços em relação à constituição dessa prova, né? A gente sabe que em 2020 tivemos duas decisões importantes, uma em maio do ministro Marco Aurélio, que colocou que realmente aquela ideia de que os procedimentos do inciso 2 do artigo 226, de que a gente deveria colocar essas pessoas umas ao lado das outras de forma preferencial, que elas tenham alguma característica física semelhante, e o ministro Marco Aurélio colocou isso enquanto uma obrigatoriedade. E depois o ministro Rogério Schetti Cruz, no HC 598886 de Santa Catarina, aprofundou essa discussão. Mas é importante a gente dizer, Diana, que da maneira como está agora, em relação à atual redação do artigo 231, ou seja, aquela que proveio do relatório parcial do João Campos, que é o nosso relator do novo Código de Processo Penal, ela segue inserindo uma questão que é muito complicada em termos de racionalidade científica, que é aquela que nós podemos colocar pessoas lado a lado que tenham qualquer semelhança. Então, isso me permitiria colocar um afrodescendente de um lado, um asiático do outro, uma pessoa caucasiana também no mesmo alinhamento. Por quê? Porque todas elas têm cabelo preto, então, em função disso, qualquer semelhança está atendido, né, o critério do artigo 226. Então, foi muito importante, me parece, essa decisão, não é, no HC 157007 de São Paulo, relatado pelo ministro Marco Aurélio. Também foi importante a decisão do HC 598886 de Santa Catarina, e depois replicada pelo ministro Felix Fischer também, admitindo a importância e procedência daquilo que o ministro Rogério Schetti Cruz colocou. Mas talvez mais importante, né, Diana, e essas decisões foram recebidas com algum entusiasmo pelos nossos juristas, talvez mais importante tenha sido o reconhecimento do ministro Sebastião Reis Júnior, que no próprio HC, o 598886, diz o seguinte, que a exceção se tornou regra. E não me lembro, nesses quase 10 anos de tribunal, de ter visto um único processo onde as normas citadas foram cumpridas. Então, isso é importante, que o Poder Judiciário possa realmente reconhecer que essas regras não têm sido cumpridas. E a gente tem visto também, a partir dessas decisões, Diana, algumas iniciativas muito importantes. Me surpreendi, quem me transmitiu essa recomendação foi o querido amigo Luiz Borri, uma recomendação do Ministério Público de Rondônia, dizendo à Polícia Militar o que deveria ou não fazer em termos de reconhecimento fotográfico, não é? Essa é uma recomendação do final de março de 2021, foi publicada agora em abril. Isso é muito interessante porque ela está justamente embasada nessas decisões recentes dos tribunais superiores. Então, é importante a gente perceber que existe, não é, um caminho que está sendo trilhado, e o IBADPP tem uma participação fundamental, não é, em tudo isso. A gente precisa tentar, né, Diana, se distanciar daquilo que eu cheguei a comentar na Câmara dos Deputados há cerca de 15 dias atrás, e que é importante, uma frase do professor Roy Malpass, da Universidade de El Paso, do Texas, que é uma das maiores autoridades em psicologia do testemunho que a gente tem no mundo. Ele diz o seguinte, depois de ver os nossos resultados preliminares do levantamento para o Ministério da Justiça entre 2014 e 2015. Ele disse mais ou menos o seguinte, que eu já havia visto muitas práticas bizarras em todo o mundo. Uma pessoa que dá palestra na China, na África, na Europa, enfim, em todos os continentes. Mas eu nunca tinha visto todas essas práticas bizarras juntas.
Então, essa frase, ela sintetiza o nosso atual nível de práticas em relação a essas questões, em que pese, de novo, né, Diana, deixando bem claro que a gente percebe, sim, uma boa intenção dos atores do sistema de justiça criminal, sejam dos policiais militares, civis e também na fase judicial, mas precisamos de treinamento. Então, atualmente, Diana, essa proposta que nós, nesse grupo, fizemos em relação ao 231, e assim, é um grupo com mais de 20 professores, então não vou nominar cada um deles, mas que eles se sintam fortemente abraçados nesse momento, foi uma proposta que tentou utilizar de todos aqueles critérios que a gente discutiu agora, tanto das variáveis que a gente pode estimar, quanto as variáveis de sistema. Todas elas estão resguardadas aqui. E talvez, Diana, o que mais nos interessa em termos de, digamos assim, discussão processual penal, seja justamente o fato de, talvez pela primeira vez, se ter previsto uma consequência, ok, quase que uma proibição probatória, digamos assim, no próprio artigo. O parágrafo 1º diz que a inobservância do procedimento presente no presente artigo, não é? Previsto, perdão, no presente artigo, implicará na inadmissibilidade do reconhecimento positivo como elemento de informação ou de prova. Ou seja, dizendo que esse reconhecimento, se for feito de forma afastada às práticas científicas, não pode ser admitido. E também outra novidade que me parece ser bastante importante, Diana, de novo, não sabemos se isso vai ser aprovado ou não, mas concordo plenamente com o meu amigo Antônio Vieira, nós precisamos ser propositivos, a crítica ela é fundamental, ela nos faz andar para frente, mas a proposta também, e claro que existe um risco em toda proposta, mas a proposta ela tenta alterar um estado de coisas que é um estado, de novo, o professor Raul Malpez diz, bizarro, né? E com certeza a gente tem erros judiciários sendo encaminhados nesse sentido, que é considerar, e essa é uma proposta talvez um tanto polêmica, eu sei que alguns colegas não consideram dessa maneira, mas a prova penal, dependendo da memória, também é possível de ser custodiada, justamente porque existem informações científicas, experimentos realizados há mais de décadas, demonstrando que essa prova ela pode sim ter um grau de confiabilidade, desde que a gente possa seguir esses critérios que estão postos na literatura científica. Então, algumas sugestões dentro desse sentido, Diana, seria a gente incorporar esse critério importante do HC 598-886, que é não poder se fazer uma condenação com base numa prova apenas de reconhecimento, seja o pessoal, seja o fotográfico. Me parece que um processo penal garantista, ele na verdade não poderia considerar a possibilidade de uma condenação com nenhuma prova que se sustentasse por si, ou seja, com nenhuma prova única. Muito mais numa situação como essa, prevista e aberta para distorções, como é a questão, não é, do reconhecimento. Nós precisamos também reforçar, Diana, as discussões com a psicologia do testemunho. Me parece que durante muito tempo, nós juristas, nós estivemos afastados dos psicólogos, e é interessante que quando a gente conversa com a professora Lilian, ela também faz essa mesma autocrítica em relação ao campo da psicologia, no sentido de nós nos aproximarmos e tentarmos juntos mudar esse estado de coisas. Então, não apenas precisamos trabalhar com critérios científicos em termos de prova, como também precisamos entender, não é, que a psicologia do testemunho ela vai cada vez mais influenciar a nossa prova penal dependendo da memória, e não tem como ser diferente. Por mais que a gente perceba atualmente uma expansão de outras formas de responsabilização do processo penal, que muitas vezes independem de prova, não é mesmo? Como delações, colaborações, e agora o acordo de não persecução penal e o plea bargain, que estão entrando com cada vez mais força no nosso sistema judiciário, ainda assim a gente sabe que a grande maioria dos nossos processos tem uma fundamentalidade de importância em relação à prova penal dependente da memória. E sem ela, e sem uma boa qualidade dela, com certeza um processo penal democrático está absolutamente ameaçado. Não é à toa que grandes autores do processo penal brasileiro têm se importado com esse tema com a devida atenção que ele deve ter. Eu posso citar aqui, só para comentar sobre aqueles que talvez estejam mais preocupados com esses temas ultimamente, o Alexandre Mas da Rosa, o Auri Lopes Júnior, André Nipoliti. Não vou
né, me pormenorizar, mas só aqueles que têm um manual, né, de processo penal, ou têm uma obra sobre processo penal mais ampla, né, um livro que com certeza a gente usa nas graduações, e esses livros que têm uma veia absolutamente democrática e crítica estão preocupados também com propostas. Então me parece, né, Diana, enquanto a gente tentar ter mais propostas e mais possibilidades de diálogo com qualquer dos setores envolvidos nesse sentido, a gente tem alguma chance de avançar. Caso contrário, a gente vai continuar andando em círculo, infelizmente. Muito bacana, Gustavo. Dava para passar o dia todo ouvindo você falar, mas para nossa sorte, já a gente vai te encontrar no curso. Infelizmente, nosso tempo está acabando e é tradição aqui do IBADPPcast que o nosso convidado traga alguma indicação de leitura e aí eu deixo você à vontade para nos prestigiar com uma indicação. Claro, Diana. Bem, o texto que eu vou indicar para vocês, depois com certeza vai ficar, né, na descrição para vocês poderem acessar, é o Prevenindo Injustiças, como a psicologia do testemunho pode ajudar a compreender e prevenir o falso reconhecimento de suspeitos, que é nada mais, nada menos do que a condensação de 30, 40 anos de pesquisa da psicologia do testemunho feita brilhantemente pelo professor William Weber Seconello e pela professora Lilian Stein. Ele foi publicado na revista Avanços em Psicologia Latino-Americana de Bogotá, na Colômbia, e está disponível, né, é aberto, um texto de 17 páginas de leitura muito objetiva, muito tranquila e com certeza vai ajudar muito a poder compreender o que a gente discutiu aqui e avançar, né, para além disso. Está anotado, então. Muito obrigada, Gustavo, pela atenção, pela participação, tá? Foi um privilégio muito grande conversar com você. Te vejo em breve no curso de reconhecimento de pessoas no processo penal, no próximo mês. Lembrando a todos e todas que estão nos ouvindo que serão oferecidas vagas remanescentes no próximo dia 25 de maio. Então, fiquem atentos, participem. Obrigada, Gustavo, e até a próxima.